Saudações aos navegantes. Muito bom estar com vocês. Gostaria de, desde já, lhe dar as minhas boas-vindas. Espero que suas satisfações possam ser atendidas no dia de hoje, tendo como tema o Mindfulness. E que, por outro lado, né, vocês possam estar participando aqui conosco, apresentando questionamentos, interagindo comigo e com os meus alunos que aqui estão ao lado, né, e que estarão me ajudando hoje. Bem, para começo de conversa, eu gostaria de apresentar para vocês, digamos, alguns delineamentos gerais que eu vou estar fazendo uso hoje para lhes apresentar esse tema, que é o Mindfulness. E logo depois, farei uma breve apresentação minha, né, e a respeito dos aspectos históricos que me levaram hoje a estar diante de você e lhe apresentar esse tema. Bem, como eu estruturei esse encontro? Nele eu vou primeiro tentar sensibilizá-lo a respeito da importância desse tema na atualidade. Vou lhes apresentar alguns exemplos, os mais corriqueiros, outros que talvez você se sinta ligado, dadas as experiências que você possui, né? E a partir dessa sensibilização inicial, eu vou logo depois apresentar a conceitualização do Mindfulness, alguns aspectos presentes, quer sejam eles filosóficos ou históricos, que culminaram no surgimento do Mindfulness. Vou apresentar para vocês algumas das linhas existentes atualmente no Mindfulness, a importância dele. Vou também tentar lhes apresentar algumas questões envolvendo Mindfulness, tais como o que não é Mindfulness, ou seja, vou também realizar o que nós chamamos de abordagem negativa, ou seja, desconstruir alguns estereótipos construídos em relação ao Mindfulness. E, por fim, vou lhes fazer, vou convidar, na verdade, vocês a fazerem comigo 2 exercícios. Um deles, que conforme você verá ao longo da minha fala, eu pessoalmente tenho usado a partir da minha singularidade humana, que ao longo dessa palestra eu vou lhes apresentar, não é? E, por fim, uma outra atividade, essa ligada a uma mídia audiovisual, que eu também vou te convidar a estar participando aqui conosco. Bem, feito então esses delineamentos gerais, eu gostaria de me apresentar para você. Veja, meu nome é Edson Renato Nardi, eu coordeno o curso de Filosofia aqui do Centro Universitário Claretiano, sou professor da Rede Pública de Ensino há cerca de 25 anos na área de Educação Física e Filosofia. Aqui do meu lado eu tenho inclusive 4 alunos do 3º ano do ensino médio que estarão comigo, e um deles, diga-se de passagem, é meu filho, que estarão me ajudando na apresentação dos questionamentos, enfim. E no final vocês verão que os 4 não estão aqui por um acaso, porque por meio da ação proposta pela prática do Mindfulness, eu penso que a relação que eu mantive e tenho mantido com eles melhorou bastante. E isso se deu graças às práticas advindas do Mindfulness. Bem, você provavelmente talvez esteja pensando cá consigo, afinal, o que um coordenador de filosofia vai buscar tratar do Mindfulness? Veja, eu tenho uma relação pessoal, histórica com esse tema já há décadas. Isso começou inicialmente quando, ao atuar na prática de atividades físicas, né, como profissional de educação física, eu ingressei na prática de artes marciais, sobretudo judô e aikido, e na oportunidade, graças aos meus senseis, mestres, eu tive a oportunidade de conhecer, ainda que en passant, o que nós chamamos de Zen budismo e algumas práticas de meditação Zen, isso em meus treinamentos. Logo depois, já há algum tempo militando como profissional de educação física, eu fui o que hoje se intitula, nas diretorias regionais de ensino do interior de São Paulo, eu fui o que hoje se intitula de professor coordenador das oficinas pedagógicas. Veja, o que seria isso? As diretorias regionais de ensino possuem oficinas pedagógicas. Nessas oficinas pedagógicas existem profissionais das mais variadas áreas. E à época,
eu coordenava a disciplina de Educação Física. Eu era responsável regional pelas atividades vinculadas às práticas de atividade física. Eu era responsável tanto pelo acompanhamento pedagógico, quanto para também a capacitação dos profissionais de Educação Física que atuavam em minha região. E nesse período, eu tive a grata satisfação, né, e na verdade foi um presente, né, que me foi dado. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto que ocorreu aqui no estado de São Paulo, que buscou, em parceria com a Associação Brasileira de Medicina Tradicional Chinesa, realizar o que nós chamamos de práticas corporais alternativas, e uma delas em especial era o Lian Qi, e práticas de meditação. E nessa oportunidade eu acabei, né, me aprofundando mais, sobretudo na filosofia oriental, mais especificamente filosofia chinesa, e também nas práticas de meditação propriamente ditas. Nesse período todo eu fui responsável por estar socializando essas práticas, né? Eu fui uma espécie de promotor delas na minha região, e também participei a convite em 2 outras diretorias regionais de ensino, à época, as diretorias de Jaboticabal e Tupã, não é? Bem, e mais tarde fiz filosofia, confesso que também estimulado pela filosofia oriental, e ao longo desse processo fui buscando me informar mais a respeito dessas práticas e as relações filosóficas que elas possuem, enfim, e isso acabou me levando a investigar o Mindfulness, e o fiz a partir de alguns cursos que realizei, cursos estes internacionais, e que no final da minha fala, na palestra de hoje, eu inclusive vou lhes apresentar 2 sugestões de cursos que fiz e que, sem exagero, são excelentes, e eu gostaria de te convidar a, eventualmente, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, que você possa acessá-los e conhecê-los. Bem, esse é o profissional que aqui se apresenta, né? E o ser humano que aqui está. O ser humano, como diria o filósofo Friedrich Nietzsche, é humano, demasiado humano. Ou seja, eu tenho as mesmas angústias que vocês, ansiedades, devaneios, anseios, preocupações, sofrimentos, enfim. E esse humano que aqui se apresenta diante de você, por meio do Mindfulness, em especial alguns exercícios, um deles, como eu disse, ele irei apresentar hoje para você, tem enfrentado os desafios que a vida apresenta, não é? E este ser humano que aqui está irmanado nessa dor e delícia que é o viver, não é? Que está diante de você, irá compartilhar com você algumas experiências pessoais, né? Muitas delas ligadas ao Mindfulness, e que eu espero que você possa se beneficiar delas. Bem, enfim, é isso. Feita essa breve introdução, eu faço uso sempre de uma analogia, né, das minhas relações docentes com os meus alunos, como se estas fossem uma relação de viagem, onde aqueles que estão comigo estão fazendo momentaneamente uma viagem conjunta. E, em razão disso, eu gostaria de convidar você, que se encontra aqui nesse momento, a viajar conosco. Pegue seus alforjes, suba a esse barco, né? Barco momentaneamente vinculado a esse mar chamado Mindfulness, e que você possa se beneficiar das paisagens e desafios desse tema. Aceita um desafio? Vamos velejar? Bem, vamos lá. O primeiro aspecto que eu gostaria de apresentar para vocês se inicia por meio dessa imagem. Veja só. Há algum tempo atrás, ela correu o mundo. E não foi por um acaso. Veja, nós temos nela uma pessoa num iate, concentrado, né, totalmente concentrado a lidar com o seu celular, não é? E ao lado desse iate, não é, passa uma baleia. Veja, essa imagem correu o mundo em razão do inusitado dessa experiência. Alguém que, em tese, está num barco. E se você está em um barco, aparentemente a tua pretensão é viajar, conhecer novos espaços, lugares, experimentar novas sensações, estava de tal modo afastado das sensações que ele perdeu, talvez, a oportunidade, quem sabe única, de ter uma relação com o ambiente que provavelmente talvez ele não teria. Essa imagem ela foi captada por um repórter da CBS
ele cobria, né, o deslocamento das baleias e tirou várias fotos e ao revelá-las ele descobriu esse achado aqui. Bem, por que que eu coloco essa imagem? Veja, talvez nesse momento que você esteja me vendo e ouvindo, muito provavelmente alguns estarão mexendo no celular, vendo as mensagens do WhatsApp. Talvez estejam cá resolvendo alguns problemas de alguma tarefa qualquer, ou eventualmente olhando para outras coisas, enfim. Logo, o estar presente em um determinado momento e estar atento àquilo que ocorre naquele momento se perde. E isso está acontecendo de um modo cada vez mais amplo na nossa sociedade, quer seja em razão das tecnologias que nós temos, quer seja daquilo que nós chamamos de sociedade excitada, não é? Onde nós somos como que cobrados e impulsionados a querer fazer experiências, enfim, mas veja, não experimentamos, não captamos aquilo que ocorre. E no afã de viver e captar aquilo que ocorre, na verdade, deixamos de viver e deixamos de experienciar aquilo que está diante de nós. Então, essa imagem inicial, de certo modo, ela te faz um convite. Afinal, você está no presente? Você está me vendo de fato? Você está me ouvindo de fato? Ou a sua mente está no presente, aliás, desculpe, no passado, no futuro, suas contas, seus amores, desamores, enfim, planos e, afinal, você não está nesse momento. Esse é, digamos, um aspecto inicial que eu gostaria de salientar para você. Até que ponto você, de fato, está experienciando o presente? Esse é um problema crucial que nós vivemos na atualidade e que o Mindfulness, conforme você verá, ele lida diretamente com ele. Bem, eu falei para você do passado e do futuro, né? E em razão disso eu gostaria de compartilhar mais uma provocação com você a respeito desse tema. Veja só esse cartoon que nós temos aqui. Nós temos alguém no trabalho, mas veja só, ele não está no trabalho. Ele está imaginando, digamos, aquele momento de lazer, do esporte, enfim, um momento que ele estará sossegado em casa, quem sabe com os amigos, fazendo outra coisa, né? Ou seja, o corpo dele se encontra no trabalho, mas a mente dele não está no trabalho. Por outro lado, veja só, essa mesma pessoa que estava no trabalho e ansiava pela prática esportiva, está na prática esportiva e sonha com um grande amor, digamos, uma musa inspiradora para momentos únicos e especiais, não é? Enfim, mas veja só, ele está naquilo que ele até então pretendia estar, mas a mente dele já não se encontra mais naquele local, está em uma outra possibilidade. E aqui, mais adiante, vemos essa mesma manifestação. Ele esperava estar com a amada, mas veja só, a mente dele está em um outro lugar, que não é o com a amada. Ele está, na verdade, pensando nos afazeres e desafios que ele vai ter para resolver o trabalho dele. Então, veja que círculo estranho e maluco com o qual nos encontramos. Ansiamos coisas e, ao ter acesso a essas coisas, ansiamos outras e logo não vivemos aquilo que ansiamos. E isso tem se tornado uma espécie de círculo vicioso. Logo, a nossa mente sempre não está naquilo que nós estamos fazendo ou naquele momento em que nos encontramos. Ela pode estar em algo futuro, enfim, um desejo de ação, de experiência, enfim, ou pode estar meditando a respeito das questões referentes ao passado, enfim. Mas veja, não estamos mais vivendo o presente. E, em razão disso, eu gostaria de imediatamente lhe fazer uma provocação, e essa provocação é filosófica. Veja, os gregos chamam de prosoké o presente. E ao longo da história da filosofia, muitos foram os filósofos que nos convidaram a pensar a importância do presente, o quanto ele é necessário em nossas vidas. E dentre esses filósofos, eu trouxe à baila aqui para você o filósofo
Marco Aurélio, que escreveu a obra Meditações. E nessa obra, o Marco Aurélio nos convida a realizar aquilo que na filosofia ficou chamado de realizar o hic et nunc. O que seria isso? Viver o presente, estar no presente. E eu faço minha a fala do Marco Aurélio. Olha só o que ele diz. A cada hora, concentre sua mente atentamente no desempenho da tarefa em mãos, com dignidade, simpatia humana, benevolência e liberdade, e deixe de lado todos os outros pensamentos. Você vai conseguir isso se você executar cada ação como se fosse a sua última. Dito de outro modo, viva cada momento como se ele fosse o último momento, ou seja, esteja no presente. Então, por que não realizamos o hic et nunc, ou o aqui e agora, o estar no presente? Então, os filósofos, ao longo da história das ideias, muitos foram aqueles que se preocuparam com essa questão e perceberam que é importante que nós vivamos o presente. Eu me lembro de um poeta romano chamado Juvenal, e que provavelmente você conheça uma máxima dele. Ele diz, carpe diem, viva o dia. E a grande pergunta é, você está vivendo o dia? Você está vivendo esse momento em que você se encontra diante de mim, aí no seu computador, no celular, enfim? Ou você está à baila com muitas ideias, desafios, planos, enfim, e você não se encontra nesse momento numa relação tal como a que nós estamos propondo por meio desse vídeo? Então, a provocação filosófica nos convida a nos sentirmos desafiados a viver o presente. O Henry David Thoreau, outro filósofo que eu aprecio muito, que segue essa linha da filosofia que nós chamamos de estoicismo, ele também enfatiza isso. Eu gostaria de reiterar isso para você. Veja só, você deve viver no presente, lançar-se em cada onda, encontrar sua eternidade em cada momento. Agora, cá entre nós, muitas vezes as ondas passam e nós não sequer percebemos que elas passam por nós. Elas nos tocam, mas sequer percebemos que elas nos tocam. Elas emitem sons, mas sequer estamos percebendo esses sons que eles ocorrem. E na medida que o tempo passa, todas essas experiências presenciais que se dão por meio da nossa relação com o presente estão sendo perdidas. E o risco é que, diante desse contexto, no afã de viver, deixamos de viver. E esse é um problema que pode acometer a mim, aos meus alunos que aqui estão, o André Menari, que está aqui cuidando do vídeo, enfim, você, e sobretudo com esses estímulos, os mais variados, midiáticos, você pode estar sendo acometido desse problema contemporâneo e que provavelmente deve estar lhe trazendo, de algum modo, algum transtorno. Então, veja, os filósofos já nos admoestavam, nos aconselhavam a viver o presente. Mas seria somente os filósofos? Não. Na literatura também, na poesia, muitos foram os poetas que souberam a sua maneira, com a graça da poesia, que, diga-se de passagem, tem um aluno meu aqui, o Guilherme, que aprecia a asa ritmada da poesia, eles souberam, ao seu modo, expressar essa necessidade. E, para tanto, eu vou tomar a liberdade de lhe apresentar uma poesia na íntegra, porque muitas vezes, uma poesia especificamente, quando você a desloca do seu contexto, ela perde, digamos, a abrangência e profundidade dela. Então, eu peço licença a você para ler na íntegra essa poesia do Fernando Pessoa. O mundo não se fez para pensarmos nele. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e, de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar por isso muito bem.
Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele, estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso, porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência, não pensar. Veja, belíssima poesia, né, meus caros navegantes, minhas caras navegantes. Alberto Caeiro, pseudônimo de Fernando Pessoa, o guardador de rebanhos, poema número 2. Pensar é estar doente dos olhos. Veja, tem uma máxima zen que um discípulo foi ter com o mestre e buscou saber o que deveria fazer para adquirir sabedoria, e a máxima que o mestre trouxe é de que ele não deveria pensar nisso, mas simplesmente fazer, ou seja, ter uma relação com aquilo que estava acontecendo ao redor dele, não é? Na filosofia oriental, um exemplo típico que também é utilizado é aquele de uma pessoa, ao lidar com um açougueiro, por exemplo, essa do daoísmo, ele é de tal modo, ele está envolvido naquilo que ele está fazendo, que ele faz com uma perfeição e não pensa naquilo, ele simplesmente faz. Veja, os exemplos para nós ocidentais podem parecer um tanto quanto estranhos, mas me fazendo, por meio dessa poesia do Fernando Pessoa, eu te convido a pensar cá comigo. Você está pensando por demais? E uma pergunta, e afinal, você está doente dos olhos? Você tem olhado, mas não tem visto? Você tem ouvido, mas não tem escutado? Esse é o convite que o poeta apresenta e que eu lhe convido a pensar e se sensibilizar. Porque, por meio dos exemplos anteriores, quer seja a foto, quer seja a outra imagem, não é? O cartoon, quer seja o convite dos filósofos, e agora, por meio do poeta, a questão é: você está de fato vivendo aquilo que ocorre ao seu redor, ou mesmo com relação às suas ideias, enfim? É a partir dessa reflexão inicial que eu lhe apresento, que eu busco problematizar o tema central de nossa fala, que é o Mindfulness. Por quê? Você verá que esse tema tem profunda relação com isso, viver o presente. Buscar ter o que se chama de atenção plena, não é? E é esse o convite que eu lhe apresento. Qual é a intenção desse convite? Para que você saia dessa teia existencial que você mesmo criou. E qual é essa teia? É a teia tal como do cartoon. Você está aqui, mas está pensando em outra coisa, vai para outra coisa e pensa uma outra, enfim, isso lhe provoca sentimentos, angústias, ansiedades, enfim, logo essa teia te envolve, você fica preso nela, e como que você fica preso em relação à vida. E aí pode acontecer algo que eu sintetizo por meio dessa imagem que eu lhe apresento, que é muito comum ser apresentada em palestras sobre mindfulness, né? Veja, aqui é um trocadilho com o termo mindful ou mindful. O primeiro é cabeça cheia, mente cheia, e a outra é atenção plena, né? Estar no presente, enfim. Afinal, você está com a cabeça cheia ou você está com a atenção plena? Deem só uma olhada, gente, nessa imagem. Temos aqui um indivíduo e um cachorro. O cachorro tem diante de si as árvores e o sol.
E ele capta a árvore e o sol. E ele tem essa relação dele para com a árvore e o sol. E o ser humano que está diante dele? Tem tudo. Tem carros, tem músicas, tem, enfim, diabruras as mais variadas, mas ele não tem a árvore e o sol. Veja, em nenhum momento eu estou dizendo para você deixar de ser racional, planejar, lidar com as suas ideias, mas a questão é, até que ponto você está de tal modo lidando com seus conceitos, ideias, enfim, que sequer os analisa e está uma bagunça, tal como essa imagem aqui, você sequer os analisa e, mais ainda, será que você não está deixando de captar as árvores, o sol, ou seja, tudo aquilo que acontece ao seu redor? Afinal, a sua mente está cheia ou está plenamente atenta? Um filósofo que eu gosto muito, o francês Michel de Montaigne, ele dizia o seguinte: melhor que uma cabeça bem cheia é uma cabeça bem feita. E a cabeça bem feita não se faz por meio dessa enxurrada de imagens, as mais variadas, descoordenadas, enfim. Logo você fica preso nessa enxurrada de imagens e deixa de vivenciar o presente que está se apresentando à sua frente, ao seu redor. Bem, dito isso, vamos agora, afinal, a esse tema que nós nos propusemos apresentar para você no dia de hoje. Afinal, o que é o Mindfulness? Veja, foi a partir de 1970, década de 80, que surgiu um pesquisador chamado Jon Kabat-Zinn, que é tido como, digamos, um dos maiores representantes desse movimento. Isto porque ele sistematizou de forma bem estruturada o que hoje nós temos como Mindfulness. Vocês verão que existem outras correntes, enfim, mas outros, inclusive, vieram, falaram ao seu modo sobre esse tema, mas não com a sistematização proposta por Jon Kabat-Zinn. E o que seria, então, Mindfulness? Eu trouxe para vocês dois excertos. O primeiro deles, Mindfulness significa prestar atenção de uma maneira particular, por fim, no momento presente e sem julgamento. Ou seja, prestar atenção. Veja, se você nesse momento está me ouvindo, mas está mexendo no seu celular, está pensando na prova, ou está, enfim, fazendo uma outra coisa, você não está prestando atenção. Você tem que estar no presente, quer seja analisando suas ideias, quer seja, enfim, verificando aquilo que ocorre à sua frente, ao seu redor, enfim, mas estar no presente. E sem julgamento, o que é isso? Eu estou captando aquilo que está se dando. E não estou julgando, eu estou simplesmente sorvendo daquilo que aparece para mim. Bem, então veja, prestar atenção de uma maneira particular, no momento presente e sem julgamento. Isso é uma fórmula miraculosa? Não, não é. E o Kabat-Zinn responde à possibilidade que você eventualmente possa vir a ter nisso uma fórmula miraculosa, dizendo que Mindfulness não é a resposta para todos os problemas da vida. Pelo contrário, é que todos os problemas da vida podem ser vistos mais claramente através das lentes de uma mente limpa. Ou seja, quando você limpa a mente, você tira essas imagens todas desse slide anterior que eu lhe apresentei, a tua mente está, digamos, mais apta a captar aquilo que está ocorrendo, quer seja com seus pensamentos, quer seja com aquilo que está se passando ao seu redor, e a possibilidade de você julgar melhor, lidar melhor com aquilo que você é e aquilo que ocorre a você é bem maior. Então veja, Mindfulness tem esse aspecto, né? Prestar atenção de uma maneira particular, no momento presente, sem julgamento, limpar a mente, de modo a você captar
aquilo que lhe ocorre, né? Você verá que o limpar a mente não é no sentido tradicional, tal como você tem algumas imagens a respeito dos orientais. E daqui a pouco eu lhe convidarei a verificar que de fato não é assim. Mas de onde se origina? O mindfulness, o fundamento dele se dá nas práticas orientais. Ele surge a partir de uma palavra chamada sati, que significa consciência, atenção ou lembrança. E essa palavra advém do Pali, uma linguagem canônica do Theravada. O que seria o Theravada? É uma forma de budismo encontrado no sudeste da Ásia. Bem, existem muitas outras manifestações ligadas ao mindfulness, o Vipassana, o budismo Zen, tal como eu comentei com vocês, mas eu cito esse aspecto em especial. As práticas de meditação surgem no Oriente, mais especificamente na Índia, a partir de Siddhartha Gautama, que tem o que se chama de iluminação. Aí ele lida com as 4 nobres verdades, e uma delas é de estar atento, a ter atenção plena, enfim. E a partir dessa ideia de estar atento plenamente, as pessoas começam a realizar práticas que nós chamamos de meditativas, né? Que fazem com que você tenha de fato essa atenção plena. Bem, por que no Oriente se busca isso? Porque por meio disso você sai do que eles chamam de véu de ilusão ou véu de Maia. Porque você percebe a natureza do eu e da realidade. E você não se deixa levar, digamos, pelas ilusões do eu. E aí você percebe, por exemplo, que o mundo é impermanente. Estou hoje aqui diante de você, amanhã não estarei. A vida, meus caros, é sofrimento. Existe o eu e o não eu, logo essa impermanência tem que ser experimentada com naturalidade, enfim. Então, veja, no Oriente se criou uma filosofia que tem inúmeras vertentes. Essas filosofias também foram vinculadas a manifestações religiosas. E nessas manifestações filosófico-religiosas começaram a se iniciar práticas para se seguir esses elementos. E uma dessas práticas seria o exercício de atenção plena, que poderia ser obtido por meio das práticas de meditação. E, bem, e o que o mindfulness possui em relação a isso? O Kabat-Zinn, o que ele faz? Ele busca investigar essas práticas de meditação, busca adaptá-las para o Ocidente, e aí ele cria o que nós chamamos de Mindfulness Based Stress Reduction, ou MBSR. Ou seja, ele cria todo um compêndio de conhecimento que busca, por meio das práticas de meditação, oferecer alguns benefícios. Ou seja, ele traz esse elemento oriental, que tem um forte viés filosófico e religioso, para o Ocidente, e ao fazer isso ele traz a dimensão científica, investigando essa manifestação. E de que modo? Ele inicialmente oferece um ambiente hospitalar, com pessoas que têm uma série de problemas de saúde. E com qual intuito ele buscou fazer isso? Ele, por meio dessas práticas, ele procurou verificar se a prática de meditação poderia gerar algum benefício para as pessoas em sofrimento nesse ambiente hospitalar. E na medida que ele vai aprofundando as investigações dele, ele sintetiza o mindfulness nessa dimensão mais laica, ocidental, tal como nós temos hoje, onde essa dimensão filosófico religiosa pode estar presente em alguns grupos, enfim, mas veja, você pode ter uma relação
totalmente laica com essa prática, ele sintetiza os elementos centrais do mindfulness nesses 4 elementos aqui, olha. Primeiro, observar o que está ocorrendo de um modo não julgamental, ou seja, você não julgar, você simplesmente captar aquilo que está ocorrendo. Segundo, observar o que está ocorrendo fora de si mesmo, ou seja, eu saio de mim mesmo e começo a captar o mundo que está ao meu redor e o que ele está me informando por meio dos meus sentidos ativados. Observar o que está dentro de mim mesmo, ou seja, as minhas ideias. Mas veja, eu não vou ser tomado por aquele barulho ensurdecedor de múltiplas ideias. Não, eu vou analisando as ideias tal como elas estão ocorrendo dentro de mim. E ao fazer isso, eu observo as minhas metas, as ações e emoções que estão ocorrendo dentro de mim mesmo, de um modo não julgamental. Então veja só, eu olho para mim mesmo, ouvindo o que a minha mente está a dizer e me volto para fora também querendo ouvir o que o mundo e as pessoas presentes nesse mundo estão querendo me dizer. Bem, desses elementos surge então o mindfulness, que grosso modo é atenção plena. Essa seria, digamos, a tradução literal do termo sati, tal como nós vimos anteriormente, né, que se originou da filosofia budista tradição Theravada. Mas outras intervenções surgiram baseadas no mindfulness. E eu cito, além daquelas oriundas do Kabat-Zinn, temos também a chamada Mindfulness-Based Cognitive Therapy, que é do Siegel, Williams e Tisdale. Essa é considerada uma das práticas mais utilizadas atualmente. Temos essa daqui, a Acceptance and Commitment Therapy, do Reis. Temos a Dialectical Behavior Therapy, DBT, produzida pela Marsha Linehan. Ou seja, construiu-se um arcabouço científico estruturado e sistematizado, tendo como influência essas práticas filosófico-religiosas corporais orientais, e se criou uma série de grupamentos sistematizados e estruturados para se fazer uso dessas práticas para gerar benefícios para os seus praticantes. Existem alguns elementos em comum? Sim, eu cito alguns deles para vocês. Por exemplo, as nossas práticas cotidianas são compostas de numerosos componentes experienciais. Gente, um exemplo que é muito comum os propagadores do mindfulness fazerem é um exercício que o Kabat-Zinn propõe, de você pegar uma uva passa e colocá-la na boca e simplesmente captar esse processo de mastigar uma uva passa. Ou seja, existem inúmeros componentes experienciais que ocorrem ao nosso redor e que nós não nos damos conta deles, né? E que poderiam estar se apresentando a nós e nós poderíamos estar sorvendo deles. Segundo aspecto, podemos mudar a força emocional de uma experiência controlando onde colocamos nossa atenção. Dito de outro modo, na medida em que nós exercitamos a atenção plena, nós podemos estar atentos a múltiplas facetas e elementos daquilo que nós estamos vivenciando, quer seja em nossas ideias, quer seja no ambiente externo. Logo, veja, é possível mudar inclusive a nossa condição emocional frente a elementos que estão ocorrendo internamente e externamente. Ambas, todas elas, né, na verdade, reconhecem as possibilidades benéficas de um ponto de vista metacognitivo. O que seria metacognitivo? Além de você realizar o que nós chamamos de cognição, ou seja, pensar, você sair desse processo e olhar essa produção de pensamento, como se você fosse um espectador de si mesmo, descentralizando a partir do qual podemos agir. Ou seja, você é como que alguém que se afasta para ver melhor. E para se
se afastar, você analisa suas ideias, pensamentos e, por outro lado, você analisa aquilo que está se passando diante de você, sempre de um modo não julgamental. Ou seja, eu consideraria até que o termo que uso nesse momento talvez não seja adequado. Não. Você não analisa, você capta. Você simplesmente age como um receptador de tudo aquilo que se passa a captar. Enfim, logo, inúmeras possibilidades se apresentam. Bem, para vocês terem uma ideia de como essas práticas estão impactando a sociedade, algumas pesquisas recentes mostram que aproximadamente cerca de 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos, segundo algumas pesquisas, já têm praticado mindfulness. Hoje ela está presente nas revistas as mais variadas, quer sejam aquelas dedicadas a celebridades, quer sejam as revistas importantes, tais como a Time, temos revistas específicas, tais como a Mindful, ela está presente nas produções científicas, tais como a Scientific American, na área da psicologia, enfim. As pesquisas surgem aos montes, gente. Eu, por exemplo, atuo na educação, muitas são as experiências realizadas em ambientes educacionais, com professores, alunos, enfim, que mostram o quanto essas práticas, não é, advindas no Mindfulness estão impactando esses ambientes. Então, o Mindfulness hoje no Ocidente, sobretudo nos grandes centros científicos, ele tem sido muito propagado e o número de investigações e práticas a esse respeito tem aumentado assustadoramente. Bem, veja, ao falar para você agora há pouco de que você, no Mindfulness, você começa a ter uma atenção plena às suas ideias ou ao mundo ao seu redor, eu me antecipei, de certo modo, a esse slide que eu apresento para vocês agora. Por quê? Essa atenção plena ela pode ter uma dimensão conceitual, na medida em que eu marco, elaboro, analiso, julgo, estabeleço metas, planejo, comparando, lembrando, autorrefletindo, ou seja, quando eu me dedico a captar as minhas ideias, verificar como elas se manifestam. E tem uma dimensão experiencial, onde eu recebo os que eles chamam de inputs, os estímulos do ambiente, né? E por meio desses inputs que eu recebo, eu experimento, eu percebo, eu tenho uma percepção direta. Aí eu vejo, eu degusto, eu toco, eu ouço, eu cheiro, eu tenho as sensações do meu corpo, eu tenho a detecção proprioceptiva, ou seja, do que sou enquanto corpo e que esse corpo manda para mim enquanto mensagens proprioceptivas. Veja, você pode estar pensando cá consigo, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Tem pessoas que, por exemplo, estão de tal modo concentradas, por exemplo, num jogo de videogame, que esquecem que, por exemplo, necessitam ir ao banheiro, que, por exemplo, precisam beber água, esquecem, inclusive, que estão com sede, deixam de perceber a sensação de sede. Então, os modos de exercitar a atenção plena, eles podem ser conceituais, eu estar atento às minhas ideias, ver o que elas estão dizendo, e experiencial, na medida em que eu tenho uma experiência minha, por meio dos meus sentidos, com o meu corpo e com o mundo que está ao meu redor. Bem, e o que isso pode vir a ocasionar de benefício? Veja, algumas pesquisas apontam que se você ficar tão somente ruminando suas ideias, ao lidar com um desafio, uma ansiedade, uma preocupação, a possibilidade de você diminuir a intensidade dos sentimentos negativos, ela não é elevada. Se você tenta regular emocionalmente essas emoções, enfim, por meio de alguma técnica qualquer, ela baixa. Mas o Mindfulness, ele se mostra como um elemento mais eficaz do que, inclusive, a regulação emocional. Ou seja, por meio das práticas de Mindfulness, eu posso diminuir a quantidade de sentimentos negativos que eu tenho frente às situações que eu enfrento. Só isso? Não, veja, nesse
slide aqui, nós vemos uma pequena introdução a um aspecto fisiológico que você precisa se apropriar. Nós temos o que nós chamamos de córtex pré-frontal, né? Todos nós seres humanos. Foi o último elemento do cérebro se desenvolver em nós, né? E no córtex pré-frontal esquerdo, nós temos o que nós chamamos a manifestação de otimismo, criatividade, alegria, vitalidade, estado de alerta, enfim. O que nós poderíamos chamar, né, grosso modo, de emoções positivas. Por outro lado, no córtex pré-frontal direito, relativo ao esquerdo, nós temos a manifestação da depressão, ansiedade, angústia, preocupação, enfim. E, bem, por que será que eu, Edson, nesse momento estou lhe trazendo essas informações de cunho neurológico? Porque em 2003, o Kabat-Zinn, junto com o Davidson, eles fizeram uma pesquisa com funcionários da área de biotecnologia. E aí, o que eles fizeram? Eles aplicaram sessões de mindfulness ao longo de 4 meses, em média 20 minutos inicialmente, por dia, né? E logo depois eles foram ampliando essas práticas. E o que ocorreu após 4 meses? Houve um aumento significativo no lado esquerdo do córtex pré-frontal. Ou seja, por meio da prática de mindfulness, elementos tais como otimismo, criatividade, alegria, vitalidade, estado de alerta ocorreram em maior número, ou seja, as pessoas desenvolveram mais essas manifestações. Logo, se mostrou que, por meio de práticas de meditação, é possível, inclusive, eu mudar o meu estado de ânimo frente às coisas. Bem, não só isso, esse outro gráfico aqui vai te apresentar um dado também muito interessante. Veja, nele nós temos 2 situações, uma positiva e uma negativa. E em ambas, nós temos uma alteração da nossa condição emocional. Veja, na primeira dela, essa mais clarinha, ela representa uma pessoa que ganhou na loteria. Essa aqui tem um pico para cima, vocês estão vendo agora, vai de 5 para 6. Pois bem, o que eles perceberam? Esse pico aqui, ele dura cerca de aproximadamente, o processo dele, né, de subida e descida dura aproximadamente 6 meses. Ou seja, ao longo de 6 meses, você que eventualmente sonha em ganhar na Mega Sena, né, diga-se de passagem, muitos de nós sonhamos, né, sobretudo nos momentos adversos da vida. Veja, você tem um pico de emoção positiva, mas, por outro lado, dentro de 6 meses ela volta ao estágio anterior. E embaixo aqui nós temos uma pessoa que está paralisada pela vida. Vamos imaginar que alguém perca um ente querido. Em média, a perda de alguém próximo, ela provoca profunda tristeza. Aí vocês vejam que o gráfico, a condição dele, né, de ânimo, enfim, o ponto de ajuste de momentos de felicidade baixa muito. Demora aproximadamente 1 ano para ele se recuperar, mas 1 ano depois a pessoa volta aos níveis anteriores, né? Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque tanto uma emoção extremamente positiva quanto uma emoção extremamente negativa, externa, que ocorre em nós, ao longo do tempo, elas, se a pessoa está em condições plenas, né, da sua condição emocional, enfim, fisiológica, ela se recupera e volta ao patamar anterior. Ou seja, não é mudando as circunstâncias exteriores que mudam nossa posição relativa à nossa felicidade. Mas as pesquisas apontam que se você realiza práticas de mindfulness, de modo geral, e para tanto é necessário que você tenha um profissional devidamente adequado, qualificado, enfim, com muita experiência, isso é um fator que impacta muito, aquele nível anterior de felicidade, ele aumenta. Ou seja, mudando internamente e não externamente, eu posso ter uma condição
melhor em relação à vida e como eu vejo a vida e os momentos de felicidade da minha vida. Não só isso, gente. Outro aspecto que eu trouxe para vocês a partir de algumas produções de divulgação e investigação sobre o Mindfulness. Ao longo do tempo, quem pratica Mindfulness tem uma mudança plástica, ou seja, na forma, inclusive, palpável do cérebro. Isto porque aumenta a densidade da massa cinzenta do cérebro, responsável por questões tais como atenção, autocuidado, autorregulação, empatia e compaixão. Veja, esse é um estudo de Lazar e Britta Rosel, publicado em 2011. Ou seja, a prática constante e adequada de Mindfulness faz com que você esteja mais atento, se cuide mais, você regule melhor suas emoções, você tenha uma melhor empatia, nós vamos falar a respeito disso agora daqui a pouco, e compaixão, no sentido de se sensibilizar mais em relação aos outros. Bem, o que mais você pode ter de benefícios por meio da prática de Mindfulness? Eu trouxe aqui uma compilação produzida por um órgão americano chamado Health Central, que é um infográfico a respeito de, digamos, os maiores elementos de benefícios que estão presentes no Mindfulness. Bem, o que ele faz? Primeiro, ele envolve 6 processos neuropsicológicos que levam as pessoas a estar num estado de autoatenção. Isso permite a ela não se estar por demais presa a algo. Ela tem uma capacidade maior de se descentrar de si mesma. Ela aumenta a capacidade dela estar intencionada, ou seja, ter intenção para fazer algo e motivada a fazer algo. Eu consigo regular melhor a minha atenção no meu cotidiano, para com as pessoas ao meu redor, quer seja no meu trabalho, enfim. Na minha vida acadêmica, você que está me vendo, e eventualmente se você for um acadêmico, enfim, você tem o que chama de pro-social behavior, você tem um comportamento pró-social, porque ao estar atento, você começa a captar o outro, e o outro começa a ser visto por você. Você começa a regular suas emoções de um modo mais eficaz. Você muda o que eles chamam de behaviors ou atitudes, ou seja, você pode mudar os seus comportamentos e atitudes que até então você considerava de difícil controle, né? Enfim. E os benefícios mentais do Mindfulness? Por meio do Mindfulness, você pode, desde que especificamente em alguns casos aqui é necessário o acompanhamento de profissionais especializados, você pode obter benefícios para aqueles que têm o que nós chamamos de estresse traumático, né, o PTSD. Você melhora a sua performance acadêmica, ou seja, você melhora a sua capacidade de sorver conhecimentos, enfim. Você regula melhor as suas emoções. Você começa a enfrentar com maior eficácia a depressão, especificamente aqui. Um dos alunos que está comigo sabe, e ele sabe de quem eu estou falando, eu tenho sugerido a ele praticar o Mindfulness, né, algumas vezes, enfim, e tenho cobrado, diga-se de passagem. Ele faz com que você lute mais com a ansiedade, o fight no sentido de você lidar com mais eficácia com a ansiedade. Você melhora e diminui logo a perda de memória. Então, todos esses benefícios mentais podem ser obtidos por meio da prática do Mindfulness. Só isso? Não. Veja, na medida que você diminui o estresse, você se torna mais relaxado, enfim, isso ocasiona uma diminuição das inflamações, enfim. E essa diminuição das inflamações faz com que você tenha
uma série de benefícios físicos, por exemplo, redução de artrite reumatoide, riscos de ataques coronarianos, dor crônica, ajuda na perda de peso, permite a você dormir melhor, ou seja, aquele que tem problema de insônia pode vir a conseguir dormir melhor. Diminui, inclusive, algumas pesquisas apontaram até a progressão de doenças, tais como a HIV, ou seja, a progressão dela. Os efeitos de resfriados também diminuem, enfim. Então, esses são alguns dos elementos que o Mindfulness ocasiona e que eu gostaria de salientar para você a importância. Bem, eu gostaria de pedir um intervalo para o nosso André Menari. Tivemos aqui um pequeno probleminha técnico que vai exigir a minha atenção plena, não é? Então, dentro de alguns minutos, eu estou voltando. E, por favor, se você tiver alguma pergunta, já comece a meditar a respeito dela para formulá-la para que em breve a gente possa estar interagindo com você. Muito obrigado. Bem, cá estamos novamente. Veja, se você está me vendo sorridente, enfim, saiba que isso foi graças ao Mindfulness. Porque é uma questão de bastidor que eu devo apresentar para vocês. Tivemos um problema técnico aqui, apagou literalmente a imagem. E veja, eu regulei as minhas emoções para não, eventualmente, isso impactar a minha fala diante de você. Então, perceba como isso é interessante e é possível. Bom, eu sou suspeito porque daqui a pouco eu vou comentar uma das práticas que eu faço e que tem gerado benefícios para mim, enfim. Mas vamos lá, sigamos em frente. Bem, estamos falando sobre o que é o Mindfulness, os benefícios dele, enfim. Agora veja, o que não é Mindfulness?
eu achei importante estar trazendo esse elemento para você, porque, às vezes, as pessoas tentam se apropriar disso de modo superficial, muitas vezes com intenções nada lisonjeiras, né? E sem pesquisar adequadamente, isto pode fazer com que se cometam alguns equívocos e generalizações muito precipitadas. E, em razão disso, eu tomei o cuidado de lhes apresentar, a partir de um material didático que eu investiguei, americano, algumas considerações a respeito do que não é o mindfulness. E a primeira delas é essa aqui. Mindfulness significa pensar sobre nada. Ou seja, você literalmente estará ausente dos seus pensamentos. Sabe aquela história de você ficar em posição de lótus, fazer um mantra qualquer, que seja o Om Mani Padme Hum, enfim, e literalmente não pensar em nada? Quem sabe estar afastado da sociedade? Não, não é isso. Na verdade, é você estar acompanhando o que está ocorrendo com você, inclusive com os seus pensamentos. Então, aquela ideia tradicional que a gente tem de meditação, como se fosse um apagar da mente, na medida em que a mente, o self, literalmente se esconde, as suas ideias deixam de existir, e aí você, ao tentar apagar as suas ideias, você fica bravo, enfim, porque você não está conseguindo, você está pensando. Não, não é nada disso. Não significa que você esteja ausente dos seus pensamentos, mas você esteja com a atenção plena nos seus pensamentos e naquilo que está ocorrendo ao seu redor. Bem, outro aspecto que não é o mindfulness. Por meio do mindfulness eu vou ter, digamos, a pílula da felicidade. A partir de agora eu vou ser feliz. Não, meus caros, não é isso. Embora, em minhas caras, embora o mindfulness ele beneficie o indivíduo na medida em que ele gere uma alteração, tal como nós vimos na autorrealização dele nos momentos de felicidade, isso significa que você vai ficar feliz todo o tempo. Não, você vai estar com atenção plena àquilo que está ocorrendo. Logo, a possibilidade de você ter a experiência de ver aquela baleia, tal como eu mostrei para vocês agora há pouco, ela pode vir a ocorrer. Aquela possibilidade de você estar com o seu amado ou sua amada, de fato, e você se beneficiar disso, ela pode vir a ocorrer. Mas isso não significa que você vai estar a todo momento feliz e amar cada momento como se fosse o único. Não, veja, tem coisas que são automáticas. Imagine se você for parar para pensar o que é o andar e como você está, os movimentos específicos que você está realizando. Tem um conto chinês que diz mais ou menos o seguinte: foi perguntado à centopeia como é que ela consegue andar com essa graciosidade toda, né? Na medida que ela conseguia articular de forma concatenada todas aquelas pernas, né? E ao tentar pensar o que ocorria, ela simplesmente deixou de caminhar. Bem, por que eu estou dizendo isso? Não é possível a nós ficar atento a todas as coisas, até porque isso seria perigoso. Tem questões tais como dirigir, que é automático os processos. Então, uma desmistificação não é a pílula da felicidade. E não vai fazer com que você ame cada momento e comece a analisar tudo o que ocorre a cada momento. É simplesmente trazer uma consciência não julgamental. Você capta aquilo e não julga, você capta o momento presente. Bem, uma outra coisa que não é o mindfulness, religião. Eu, por exemplo, eu sou suspeito, porque enquanto professor de filosofia, eu não separo mindfulness de filosofia. E tem os elementos religiosos que estão presentes na meditação oriental. Logo, você pode ter uma prática de mindfulness com um viés filosófico religioso, mas não necessariamente religioso. Você pode ser um ateu e praticar mindfulness sem problema algum. Veja, eu estou com essa camisa chinesa, dado o fato dos afetos que eu tenho com a cultura oriental e com aquela história que eu apresentei a respeito do meu passado profissional, mas você pode estar engravatado ou com uma roupa qualquer social,
no seu ambiente de trabalho, você pode ser um CEO no seu escritório e estar praticando Mindfulness. Então, ele não é religião. A prática de Mindfulness não é religião, pode ser uma prática secular. É um treinamento mental, amparado por pesquisas clínicas. E, para que vocês tenham uma ideia, hoje o Mindfulness é praticado na Google, no Exército Americano. Veja, alguns poderão dizer, mas no Oriente, uma das máximas, o caminho Otto proposto por Siddhartha Gautama é que eu não atue em locais que eu gere morte. Mas na prática laica, secular, é possível se praticar Mindfulness. Agora, algumas pessoas que defendem essa prática no Exército Americano dizem que se o soldado está mais atento, a possibilidade dele vir a cometer um erro, tais como assassinar uma pessoa que não tem relação com aquilo que ele busca, enfim, ou seja, ele cometer algum erro e vir a assassinar o inocente, ele diminui. Ele é praticado em escolas públicas, enfim, logo, o Mindfulness não é uma religião, atualmente é uma prática secular que, se você eventualmente tem relações com práticas orientais, filosóficas e religiosas, você pode estar fazendo com esse cunho, mas é perfeitamente possível você estar fazendo Mindfulness sem esse caráter religioso. Bem, o Mindfulness seria então um momento de longos períodos de sessão passiva, enfim, em que eu fico contemplando a mim mesmo, tal como essa imagem aqui, que eu fico olhando para mim mesmo. Não, pode ser ativo. Por exemplo, tem Mindfulness caminhando, em que eu capto a caminhada, o ambiente que está ao meu redor, o vento que toca em mim, as minhas passadas, como é que eu sinto o solo, o meu pé se está doendo ou não, enfim. Eu posso praticar Mindfulness analisando as minhas rotinas diárias, que vai, por exemplo, abrir uma porta para ir ao trabalho e, de repente, escovar os meus dentes. Existem, inclusive, exercícios que buscam fazer com que você desconstrua as rotinas para ver o que ocorre nas rotinas diárias. Bem, o Mindfulness seria, então, viver somente o presente, nunca pensar sobre o passado ou planejar o futuro? Você ser tal como aquele cachorrinho? Não, gente. É a consciência, a atenção deliberada. Eu fico atento ao que ocorre com os meus pensamentos, eu seleciono, eu avalio, eu sequencio, ele deixa de estar confuso. Um dos cursos que eu vou apresentar para vocês como sugestão, promovido pelo Instituto Coreano, com o Dr. Duck Jolie, um dos exercícios que ele faz é você estar fazendo um passeio pelas imagens do passado e exercitando a atenção plena. Então, naquela dimensão conceitual, eu analiso imagens do passado, vejo como elas dialogam comigo, o que elas falam para mim. Eu penso questões do futuro a partir do que eu vivencio, enfim, mas de uma forma deliberada, atenta, sem julgamento, enfim. Então, com o Mindfulness, você não vai estar tão somente preso no presente, mas você vai estar atento também às imagens que vêm a você no presente do passado, ou às imagens que vêm a você a respeito dos teus desafios do futuro. A questão é, você vai estar atento àquilo que se apresenta na tua mente ou ao seu redor. Bem, o Mindfulness é um relaxamento? Não. Veja, de fato, ele pode algumas vezes ser relaxante, mas imagina você, pessoas que estão habituadas a ter prazer a todo momento vendo o WhatsApp. Aquele estímulo que é como que faz com que nós não consigamos sair dele, né? Isso é prazer, isso relaxa, mas imagina o desafio de você sair desses estímulos todos e adquirir essa capacidade de começar a captar aquilo que ocorre com você e ao seu redor. Isso não é nada relaxante, envolve sofrimento, envolve adaptação, porque você vai ter que mudar hábitos que costumeiramente você não tinha. Então, muitas vezes é desafiador.
E até no início, em especial, você sofre para conseguir estar vivenciando essa atenção plena ao que é naquele momento. Então, não é um relaxamento puro e simples, gente. Se você quiser fazer relaxamento, existem inúmeras técnicas de relaxamento, mas o Mindfulness não é um relaxamento. É um exercício de estar atento à sua mente, ao seu corpo e ao que ocorre ao redor de você. Bem, logo depois é essa ideia de que o Mindfulness é um transe. Logo, você vai estar como um zumbi, afastado do mundo, enfim. Não, pelo contrário, é consciência proposital. Você vai estar vendo e vai estar focando aquilo que está acontecendo ao redor de você. Logo, por incrível que pareça, você vai estar absorvendo mais, vai estar decidindo mais e melhor, enfim. Logo, você não estará em um transe semelhante a um zumbi, não é? Qualquer. Bem, é uma forma de se disciplinar alunos dentro de espaços públicos ou pessoas no trabalho. Veja, a pessoa ela vai estar atenta a tudo aquilo que está ocorrendo em suas experiências, mas isso vai fazer com que ela esteja de fato no presente. Isso pode trazer benefícios, as pesquisas apontam isso, mas isso não é um exercício de disciplina. Uma aula chata sempre será uma aula chata. Uma aula mal preparada sempre fará com que talvez os seus alunos, ainda que estejam no presente, não absorvam, não queiram estar lidando com aquilo, né? Logo, não se busca por meio de Mindfulness que a pessoa fique horas a fio fazendo algo. De fato, o Mindfulness propicia essa relação de atenção com aquilo que se passa, mas em nenhum momento se busca fazer com que isso se entenda e possa ser exercido como um meio de disciplina. Bem, enfim, é isso, meus caros navegantes. Veja, na minha caminhada, o que eu busquei fazer com vocês? Eu busquei colocar um pouco de mim e do porquê de eu estar aqui diante de vocês. Apresentei elementos filosóficos, literários a respeito da importância do presente. Busquei contextualizar meu modo, que é o Mindfulness, suas várias facetas e eventuais benefícios, né? E também apresentei para vocês busquei tentar desconstruir algumas interpretações equivocadas a respeito do que seria o Mindfulness. E agora, eu gostaria de fazer para você um convite. Olha, se Mindfulness, ele busca propor que nós desenvolvamos a atenção plena àquilo que ocorre, por que não exercitarmos isso? Bem, ao pensar essa possibilidade, eu trouxe como proposta para você duas atividades. Uma delas, que eu vou lhes apresentar nesse momento, ela tem sido muito útil para mim. E aí eu vou tomar a liberdade de abrir um parênteses e dizer um pouco do ser humano que está diante de você. Veja, como atuo na rede pública de ensino há 25 anos e agora no centro universitário, a carga horária minha, por decisão minha, diga-se de passagem, né, é um tanto quanto elevada. E na medida em que isso foi ocorrendo, eu comecei a ter algumas dificuldades e algumas crises, né? Para que vocês tenham uma ideia, às vezes eu estava em ambientes públicos, até aqui ao lado da faculdade, quando nós temos o café em determinados momentos, e quando eu estava em ambientes públicos que eu não tinha controle, eu como que tinha dificuldades para lidar com aquela multidão de vozes. A impressão que eu tinha que a minha visão iria apagar, enfim. Teve inclusive um momento que eu cheguei até a me ajoelhar, eu achei que eu ia literalmente apagar. E, bem, esses sintomas todos começaram a ocorrer também numa fila no supermercado, a fila do açougue no supermercado, a fila do caixa no supermercado, enfim, bem. Veja, este é o humano que, tal como você se estressa devido a uma enormidade de sobrecargas emocionais, profissionais, enfim. Bem, e aí o que eu comecei a fazer, investigando aqui e ali, lidando com
o Mindfulness, eu comecei a exercitar uma proposta, que é essa que eu vou fazer agora com você, que é o espaço de 3 minutos, né? O espaço de 3 minutos da respiração, que é o que nós chamamos de The 3-Minute Breathing Space. Vejam, eu sempre que vez ou outra eu sou acometido por esses sintomas, eu faço esse exercício, e aí eu consigo lidar com aquela situação e eu volto à minha normalidade. E eu trouxe esse exercício para vocês como primeira proposta. Bem, como seria ela, gente? Bem, vou fazer o convite, né? Você aceitaria participar desse exercício? Minha proposta é que você tome agora 3 minutos do seu tempo. Se você ainda não está com atenção plena, desliga, por favor, seu WhatsApp, que virou uma verdadeira praga nos espaços escolares, perdoe a franqueza, enfim. Mas desliga o WhatsApp, desligue o que está acontecendo ao seu redor, enfim, e vamos fazer esses 3 minutos. O primeiro, são 3 etapas, por isso a gente usa costumeiramente o exemplo dessa ampulheta. Como? Só um momento, pessoal. Tá, então veja, aqui nós temos a ampulheta, né? O exercício dele é semelhante a essa ampulheta aqui. Nós temos um momento de reconhecimento, ou seja, você vai reconhecer aquilo que está acontecendo internamente e externamente com você. Logo depois, o recolhimento, onde você vai focar um aspecto específico que está ocorrendo com você. E por fim, o momento de expansão, onde novamente você dá atenção plena àquilo que está acontecendo ao seu redor. Você aceita esse convite? Vamos fazer esse exercício? Bem, então vamos lá, gente. O primeiro aspecto, você está ocupado com questões que ocorrem aí fora, enfim, mas vamos... o que está acontecendo dentro de você agora? Como estão os seus pés? Você está sentindo dores? Eu, por exemplo, estou com dor no meu calcanhar. Estou em pé, né, já há algum tempo. Como está quadris? O seu sentimento? Veja, no início eu estava ansioso, mas agora eu estou focado. Eu não tenho nenhuma emoção muito intensa ocorrendo agora comigo. Meu humor nesse momento não está exagerado, exacerbado, enfim. Ele está tranquilo. O que está acontecendo nesse momento com o meu humor, meu sentimento, o meu corpo? Aparentemente, essas dores, não é? Tem esse ambiente aqui, as luzes às vezes me ofuscam. O ar está um tanto quanto gelado, enfim. Enfim, veja, eu fiz esse reconhecimento externo e interno. Agora nós vamos fazer o recolhimento. Como seria isso? Nós expandimos e agora vamos focar. Então, voltemos para o nosso corpo, as tensões. Você passeou por elas, como elas se encontram? E a sua respiração? Como ela está? Você está sentindo a sua respiração? Por onde passa? Você está sentindo a sua respiração passar pelo nariz? Passar pelo peito? Chegar até o peito? Pescoço, enfim? Você está sentindo quando você respira, de certo modo, ainda que tênue, você sente movimentar-se um pouco o seu estômago, enfim. Preste atenção na sua respiração. Bem, agora que nós fizemos esse recolhimento, vamos fazer novamente a expansão. Vamos voltar para ver os espaços, os meus sentidos, exercitá-los, enfim.
Como é que você está? Você está alerta? Você está relaxado? Como é que você está tenso? Enfim, vamos sentir o seu corpo agora. E o que ocorre ao seu redor. Ouço o barulho do computador, ventilador, a brisa desse ar-condicionado que é bem-vinda. Está muito calor aqui, enfim. Ufa, enfim, veja só. Fizemos um exercício, The 3-Minute Breathing Space. Meus caros navegantes, eu não sou meu intuito não é fazer demagogia com essa proposta. Sempre quando eu passo por aquelas situações que eu disse para vocês, eu tenho feito esses exercícios. Faço respirações profundas e é como que, calma, tá tudo em ordem. E aí eu volto a estar no presente e logo deixo de sentir aquelas vertigens que eu comento com vocês. Por isso eu tomei a liberdade de passar para vocês um exercício que tem me ajudado muito em minha vida profissional e pessoal. Bem, o próximo exercício, meus caros navegantes, é um de ouvir e ver. Meu convite. Eu gostaria de te convidar a exercitar uma dessas possibilidades. Se você for ver, tente caminhar por aquilo que vai se apresentar para você nas imagens e captar as imagens, o que elas apresentam para você. Não julgue se é uma obra, é isso, aquilo, é um fundo, o que é. Não, só capte aquelas imagens. E se você quiser ouvir, exercitar a atenção plena quanto ao ouvir, feche os seus olhos, deixe-se tocar por essa música. Tente verificar como ela te toca, as nuances que ela dá, como ela impacta o seu sentimento. Você consegue antecipar algum movimento dela? Os instrumentos, que instrumentos estão sendo utilizados? Como um instrumento dialoga com o outro, enfim. Então veja, o próximo exercício que eu te convido a realizar é um ouvido de ver e ouvir. Selecione o que você deseja, se você deseja ver ou ouvir. E a partir de agora eu convido você a acompanhar essa apresentação que eu vou lhe apresentar agora.
Bem, meus caros navegantes, não sei quanto a vocês, mas percebendo como é que a dimensão do tempo ela muda a partir dessa relação com o que ocorre ao nosso redor de modo diferenciado, impressionante, não é? Enfim. Bem, fizemos esse exercício e o meu convite para você é que não é necessário nada espetacular para que você possa fazer isso. Há quanto tempo você não olha o que ocorre ao seu redor, nas suas caminhadas, nos seus passeios, no desafio de estar no ônibus, dentro do carro, andando de bicicleta, enfim? Será que você não está deixando de... Você está perdendo muita coisa que ocorre, enfim, quer seja lá fora ou dentro de você? Por meio dessas atividades, eu, de certo modo, busquei te sensibilizar a experimentar a possibilidade de vir a conhecer mais o Mindfulness e, eventualmente, trazer essa possibilidade para as suas práticas cotidianas e, eventualmente, se beneficiar disso. Bem, indo já para o encerramento, eu gostaria de apresentar para vocês duas sugestões de cursos. Infelizmente são internacionais, porque no Brasil ainda nós não temos uma tradição de ensino desse tema. Eu pesquisei, enfim, não achei até esse momento nenhuma formação que não seja presencial. Temos a Unifesp em São Paulo, enfim, mas são cursos presenciais. Temos associações no Brasil de Mindfulness, mas quase todas elas têm essa conotação de cursos presenciais, né? Então eu gostaria de apresentar dois cursos que eu realizei e que eu gostaria de convidar vocês a eventualmente conhecerem. Ambos são pela plataforma Coursera, são gratuitos, você só pagará se eventualmente você quiser obter uma certificação com registro, mas se você concluir a contento, você receberá um certificado de realização. O primeiro deles chama-se Meditation Way to Achieve Your Goals in Your Life. É um curso produzido por um professor doutor coreano chamado Dr. Lee. E nesse abordagem você está atento aos seus conceitos, você resgata as imagens mentais do teu passado, faz exercícios para selecionar, eliminar imagens mentais, enfim. Fabuloso, gente, esse curso. Realizei algumas atividades que lá estão, inclusive com os meus alunos que estão aqui. Um deles é o gráfico da vida, foi espetacular. Se eu entrevistasse meus alunos agora, eles diriam para vocês como é que foi essa experiência. Então, o primeiro desses é pela Korean Aerospace Institute. É um curso gratuito produzido pela Coursera. E o outro é um curso pela Universidade Leiden, da Holanda. Todos são com vídeos e legendas em inglês. Então, por favor, se você ainda não fala inglês, se dê de presente isso, viu, gente? Porque tem coisas espetaculares que ocorrem lá fora e que merecem a sua atenção e que vale a pena para você se apropriar. Que é o Demystifying Mindfulness, pela Universidade Leiden. E eu gostaria também de dar essa dica, isto porque ele faz um apanhado sobre as múltiplas vertentes, desconstrói mitos, faz múltiplos exercícios, e você verá exercícios tais como esse que nós fizemos, do 3 Minute, feitos por vários mestres, ou professores de Mindfulness de vários lugares do mundo, dos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, da Universidade de Leiden. Então, a minha dica seriam esses dois cursos. Bem, e agora, para encerrar, eu gostaria de chamar os meus 4 nobres ajudantes aqui, que é o aluno Guilherme, o Gustavo, a Bianca Bain e o meu filho Vitor Gunardi. Eu chamei aqui por um motivo, gente. Eu tenho tentado fazer esse exercício de atenção plena. Por favor, venham até aqui. E por meio deles, olha, vocês não sabem como isso me trouxe a possibilidade de estar... de me aproximar de seres humanos, né? De captá-los, de ouvi-los. Isso gerou trocas muito boas entre nós, né? Então, eu me despeço agradecendo a vocês pela paciência, enfim. Eles vão voltar agora aos seus postos lá para ver as perguntas, mas eu achei importante. Não tem sido boas as relações que a gente tem de troca? Tem sido, né? Enfim,
Bem, é isso. Muito obrigado. Voltando aos seus postos, vamos lá.
Saudações aos navegantes, estamos de volta, bom estar com vocês, não é? E lá vamos às perguntas que vocês apresentaram. Bem, a primeira do Renan Correia, a pergunta dele é: o grande problema das dicotomias é o corpo e a mente? Veja, essa dicotomia é aquela que ficou mais conhecida ao longo da história do pensamento ocidental, né? A separação mente e corpo, né? Surgiu com os gregos, né? E se manifestou sobretudo no chamado período moderno com René Descartes, na medida em que o corpo foi considerado uma mera máquina e a nossa mente estava ligada a esse corpo pela glândula pineal, enfim, ou seja, nós não éramos nosso corpo. E o Mindfulness, ele propõe essa possibilidade de você se ligar de fato ao seu corpo e ao mundo. Um filósofo que eu gosto muito e que tenta acabar com essa dicotomia mente-corpo, que é o Baruch Spinoza, por meio do que nós chamamos de teoria dos afetos, ele convida nós a realizarmos esses afetos com relação ao que ocorre com o nosso corpo e com o mundo, enfim, é exatamente acabar com essa dicotomia, porque de fato é um problema e ela traz malefícios mais variados. E um deles é, inclusive, você esquecer que tem um corpo. E veja, meus caros navegantes, sobretudo aqueles que trabalham na área da saúde, às vezes o corpo fala, não damos atenção a ele, e quando percebemos, quando a fala que ele manifesta já é muito tarde, né? Bem, Cláudia Aguiar, professor, dá dicas para a gente ler os textos gigantes que a gente acha chatésimos e que são obrigatórios para realizar portfólios, etc. Aquelas matérias ultra, mega, aparentemente inúteis. Veja, minha cara navegante, tem uma série de técnicas, inclusive tem um curso que busca propiciar esse exercício, enfim, tem alguns exercícios, inclusive, da neurolinguística, que propõe, inclusive, que você engane o teu cérebro. Uma dica que eu lhe daria é a cada 25 minutos, meus caros navegantes, absorver algo que lhe dê prazer, no ato, por exemplo, de lidar com algum tema difícil, chato, enfim. O seu cérebro, ao longo do tempo, ele começa a associar aquilo que aparentemente era chato com prazer. A professora que gerou esse curso, ela tinha dificuldades enormes em matemática e ela se tornou engenheira espacial fazendo e usando essas técnicas. Então, veja, existem técnicas, sim, para você enfrentar esse desafio de ter atenção plena. Atualmente as pesquisas mostram que está cada vez mais difícil as pessoas lerem textos longos, está virando um desafio, as pessoas não leem mais um livro. Enfim, então é um problema contemporâneo e o Mindfulness pode ajudá-los nisso. Bem, a Luciana 2903 seria um tipo de terapia cognitivo-comportamental que, juntamente com outros tipos de terapia, como a medicamentosa, podem auxiliar no controle da depressão, ansiedade, TDAH? Bem, existe uma das manifestações do Mindfulness que é utilizado pela terapia cognitivo-comportamental, sim. E veja, essas práticas requerem muito cuidado, sobretudo para aqueles que têm algumas patologias. Então, minha sugestão, procurem centros de Mindfulness reconhecidos, enfim, e sim, ela pode ser utilizada para esses elementos. Só que, veja, reitero, procurem profissionais devidamente reconhecidos por instituições sérias. Professor, o que Kabat-Zinn quer dizer com observar as metas? Bem, aí é daquela dimensão conceitual que eu falei para vocês, né? Embora especificamente o Kabat-Zinn dá ênfase a essa dimensão experiencial, eu trouxe essa abordagem de Duck Lee, em que ele trata da questão de você observar os seus pensamentos. Por exemplo, eu estou aqui diante de você e eu estou pensando, nossa, eu preciso focar equipamento que está à minha frente adequadamente para que você me possa ver adequadamente. Ou seja, eu estou observando uma meta que me apresenta nesse momento em minha mente. Seria nesse sentido. Renan Correia, boa noite. O senhor vê alguma relação e um método fenomenológico? Sim, meu caro navegante. Tanto é assim que num debate que eu tive, numa atividade que eu fiz no curso da Universidade de Leiden, eu
o autor ele fez uma série de relações com a filosofia ocidental, sobretudo John Dewey na psicologia e filosofia, os filósofos estoicos, e uma relação que eu propus e que eu achei que faltou nesse curso da Universidade de Leiden é a relação com a fenomenologia, porque a fenomenologia, por meio do que a gente chama de epoquê, ela propõe essa digamos, ausculta do que está ocorrendo ao seu redor. E eu acho que seria um bom tema de investigação, viu, meu caro Renan, para eventual pesquisa futura, produção de artigo, enfim. Jefferson Junkies, do sufismo. Quais são as influências do sufismo e de místicos que trouxeram práticas orientais para o Ocidente? Tais como Ouspensky, Gurdjieff, na concepção de mindfulness. Meu caro Jefferson, essa pergunta que você me apresenta é inusitada, original, e eu confesso a você que nas minhas investigações eu lidei tão somente com os pensadores costumeiros da filosofia, tais que trouxeram elementos das reflexões orientais para o Ocidente, tais como Hegel, Schopenhauer, enfim, eu não entrei nessa seara. Então, infelizmente, eu não tenho condições de lhe dizer esses elementos. Gustavo Malaquias, em relação ao foco, como não julgar se o julgamento é o pêndulo da compreensão humana? Veja, o ato de julgar é uma das faculdades do intelecto, mas veja só, ela é uma frente a outras, tais como a faculdade de perceber, enfim, de imaginar, enfim. Logo, é sim possível eu estar realizando não julgamento. Por exemplo, na música e vídeo que nós passamos, eu soube de um relato de uma pessoa que, ao ouvir a música, devido ao fato dela ter um repertório na música, ela trouxe esse repertório da música para julgar conceitualmente a música e qualitativamente a música. Ela realizou julgamentos. Agora, veja, essa mesma pessoa, se ela deixar tão somente que a música flua e ela busque tão somente captar, ela não está realizando julgamentos, ela está simplesmente absorvendo aquilo que ela recebe. Então, sim, o julgamento é um pêndulo da compreensão humana, mas é um pêndulo, assim como outros, que em determinados momentos ele pode ser amenizado ou deixado de lado momentaneamente. Enfim. Referente aos cursos, gente, o André Menari colocou aí embaixo, o primeiro deles é Meditation, a Way to Achieve Your Goals, In Your Life, né, do Chaos Korean Aerospace Institute, Dr. Lee, Coursera, vale a pena. Tem um exercício lá que aquele que fez a pergunta a respeito da relação com filosofia, o Renan, tem um exercício lá, Renan, que é filosofia pura, e eu acho que é um exercício tal como proposto por um filósofo que eu citei agora há pouco, que é o Spinoza, né? Que é você analisar o mundo como se você estivesse saindo desse mundo, enfim, bem, muito interessante. Então, esse é um, e o outro é o Demystifying Mindfulness, da Universidade Leiden, da Holanda. Fantástico curso, viu, gente? Muito bem estruturado, quer seja em sua proposta de desconstruir mitos, de apresentar inúmeras possibilidades, trazer essa dimensão científica, religiosa, filosófica, as interpenetrações, os limites e por aí vai. Então, vale a pena vocês conhecerem esses cursos. E, diga-se lá de passagem, são gratuitos. Enfim, mais alguma pergunta? Eu acho que são essas, né? Mais alguma pergunta? Meus caros navegantes, então, eu encerro a minha fala. Desejo a você que você possa fazer essas experiências de atenção plena. No início é um tanto quanto difícil, como eu disse, enfim, mas experimente, se dê ao luxo de experimentar um elemento novo na sua vida. Eu tenho certeza que ele pode vir ali ajudar de algum modo. Enfim, é isso. Muito obrigado, bons ventos e boas rotas para a sua vida. Até a próxima.